42 centavos de reajuste, 11% de reajuste, é um reajuste muito alto. Para a gente ter uma ideia, a inflação está fechando o ano em menos de 4%. E daqui a pouco acontece às 9 horas essa reunião do Conselho Municipal de Transportes, lá na sede da S-Trans. Nós vamos conversar com o repórter Gorete Santos para saber mais detalhes sobre essa possibilidade de reajuste, inclusive, Gorete, sobre esse valor de R$ 4,02, se isso realmente é o que deve acontecer de acordo com a planilha já calculada pela S-Trans. Bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham Notícias da Manhã. Essa proposta ela foi apresentada na última reunião, realizada na semana passada. Hoje deve abrir novamente uma discussão a respeito desses valores propostos, né? Tanto para a passagem inteira quanto para a passagem estudantil. A gente já viu a insatisfação dos usuários e agora a gente vai conversar, portanto, com o gerente de planejamento aqui da S-Trans, o Denilson Guerra, trazendo a posição do órgão acerca desse aumento, né? Que foi considerado muito alto. A Nádia até citou a questão da inflação, ficou é quase o triplo, na verdade, do acumulado da inflação em 12 meses, né? O que justificaria? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, a nossa função é preparar uma planilha com base em dados técnicos. Esses dados são dados provenientes de rede nacional. Por exemplo, você usa o INPC, que é um índice do IBGE, você utiliza o índice de preço de veículos, que é um índice da Fundação Getúlio Vargas, e utiliza também o índice de preço de combustível, que é um dado da Agência Nacional de Petróleo. Fazendo uma equação que consta no edital de concorrência e também nos contratos que foram assinados pelas concessionárias, nós chegamos a esse percentual de reajuste de 11,7%, que aproximadamente dá o valor de R$ 4,02 para a inteira e R$ 1,28 para a meia. Bom, na reunião da semana passada, estavam todas as entidades, Denilson? Bem, nós tivemos a presença de membros de quase todos os âmbitos sociais, né? Inclusive estudantes estavam presentes, a própria sociedade civil, a representação dos sindicatos de taxistas, mototaxistas, os sindicatos dos empresários, associações de moradores, ou seja, todos os componentes do Conselho tinham representatividade na última reunião aqui na S-Trans. A gente sabe que a palavra final é do prefeito Firmino Filho, né? Inclusive ele já mudou valores anteriormente, congelou a passagem estudantil também por alguns anos, quando a proposta do CETUT e depois a proposta do próprio Conselho Municipal acabava sendo outro. O Conselho tem um papel muito importante de decisão acerca desse valor. Essa definição, ela deve sair ainda hoje? Acredito que o Conselho conseguindo se reunir tranquilamente na manhã de hoje e apresentando essa proposta técnica, o prefeito, isso é bom sempre enfatizar, como você acabou de dizer, quem tem o poder de sancionar ou não apresentar nenhum tipo de aumento se está na pessoa do senhor prefeito Firmino Filho. O papel do Conselho é simplesmente avaliar os dados técnicos e, com base nesses dados, formular uma proposta que é encaminhada até a Prefeitura e ele, então, quando de posse dela, toma a decisão de fazer ou não o reajuste da tarifa pública. A Nádia tem uma pergunta. Pois não, Nádia? Gorete, eu queria saber, porque alguns usuários do sistema de transporte coletivo de Teresina, Denilson, reclamam que depois da integração, na verdade, algumas empresas teriam reduzido a frota e isso também prejudica, claro, o usuário, porque passa mais tempo no ponto de ônibus esperando, principalmente por causa das linhas alimentadoras do transporte coletivo. A S-Trans tem como verificar se isso aconteceu? E eu pergunto isso porque isso tem uma relação direta também com os custos das empresas que, naturalmente, se colocam menos ônibus na rua, diminui também o custo de operação do sistema, né? Bem, todas as ações de construção do que nós chamamos de ordens de serviços operacionais, que são justamente as ordens que determinam qual é a quantidade de veículo, conforme a necessidade de passageiros a ser transportados em cada horário ao longo do dia, é definida pela S-Trans. O que ocorre é que em determinados momentos nós identificamos, conforme o regulamento, infrações. Quais são essas? Viagens que podem não ter sido feitas no horário programado, carros que podem não ter sido colocados para fazer aquelas viagens, um veículo que pode vir a quebrar na operação. E todos esses erros, todas essas falhas, conforme o regulamento, elas são punidas e encaminhadas às devidas sanções legais para cada um dos concessionários. A gente entende que realmente existe uma deficiência, por quê? Porque envolve
equipamento muito grande. São pessoas, os operadores, motoristas, cobradores, os usuários, os veículos, os empresários. Então, nesse circuito inteiro, existe o principal papel da S-Trans, que é fiscalizar se todo o planejamento realizado foi executado. Quando acontece uma falha, claro, vai gerar um transtorno momentâneo e que a gente está ativamente fiscalizando para tentar deixar o mais proveitoso possível para a população. Muito obrigada, então, a gerente de planejamento da S-Trans, Denilson Guerra, trazendo, portanto, posição do órgão acerca dessa proposta de aumento, Nádia. A reunião está prevista para ser iniciada às 9 horas da manhã, deve haver muita discussão, já que é um tema sempre polêmico, e levando em consideração um aumento tão alto também. Nádia.